Olá, pessoal. Vamos começar agora a correção da semana 4 do PET 3 do sétimo ano. Bom, o PET dessa semana, atividades dessa semana, trazem algumas análises de texto e de imagens, por isso que a gente já vai direto para a correção. A atividade 1 traz um pequeno trecho de um texto de Hernán Cortés, que foi o conquistador espanhol que dominou a civilização azteca. Esse trechinho tá assim, ó. Fiz com que limpassem aquelas capelas, pois estavam cheias de sangue dos sacrifícios que faziam. Em lugar de ídolos, mandei colocar imagens de Nossa Senhora e outros santos, apesar da resistência de Montezuma. Eu os fiz entender quão enganados estavam em ter esperança naqueles ídolos, e que deveriam saber que existia um só Deus, e que a este que deveriam adorar. As estátuas desses ídolos são tão grandes quanto um homem. São feitas de sementes e legumes que comem, moídos e amassados com sangue de coração de corpos humanos, os quais arrancam do peito vivo. Cada coisa tem seu ídolo. Assim, há, por exemplo, um ídolo para a guerra, outra para a colheita e assim por diante. Bom, a primeira pergunta a respeito desse texto é a seguinte: o que o relato nos diz sobre a cultura dos povos astecas? Quando a gente volta no texto, a gente vê que, por exemplo, na primeira e na segunda linha, ele fala das capelas. O que ele chama de capela eram templos, né? E que fala também que estavam cheios de sangue dos sacrifícios. Então, dá a entender sobre a religião dos astecas. Além disso, lá no segundo parágrafo já, ele fala das estátuas que eram grandes, como um homem, em tamanho real, então, supostamente, que eram feitas de sementes e legumes, e que cada coisa tinha o seu ídolo. Então, a gente entende que o relato diz muito da cultura indígena, da cultura azteca, principalmente a religião e as práticas artísticas. A pergunta da letra B fala assim: qual foi a postura dos conquistadores frente aos costumes dos povos nativos da América? Voltando no texto de novo, dá para perceber que Cortés, que é quem está falando esse texto, ele está sempre obrigando, ele impõe o seu pensamento, ele impõe as suas ideias sobre as ideias dos indígenas. Fiz com que limpassem aquelas capelas, então ele obrigou que os astecas limpassem os templos. Fiz entender quão enganados estavam em ter esperança naqueles ídolos, que deveriam saber que existia um só Deus. Então ele impôs a sua religião. Qual foi a postura então? Os conquistadores consideraram as culturas nativas como inferiores e impuseram, obrigaram a sua. Na letra C, o que o relato nos traz sobre a religião dos astecas? Voltando. Mais uma vez, fala dos sacrifícios lá em cima, fala do lugar dos ídolos, então mostrando que era uma religião politeísta, que tinham vários deuses, e mostrando também que eles tinham estátuas, então eles tinham artefatos, né? Através do relato, é possível entender que os astecas eram politeístas, construíam grandes templos com grandes estátuas e tinham práticas de sacrifícios humanos. A atividade número 2 já traz outro elemento de discussão, que é sobre uma personagem que é a Malinche. Aí tem toda uma discussão sobre a escrita, sobre o nome dela, enfim. E o Pet traz um pequeno texto, que é um texto retirado de uma revista, que é Aventuras na História. Bom, como é esse texto, vamos ler rapidinho. Em 1519, um navio espanhol aportou em Tabasco, na costa do Golfo do México. Seus ocupantes, todos estrangeiros, receberam dos nativos diversos presentes de boas-vindas. Pães, frutas, aves, ouro e pedras semi-preciosas foram entregues aos desconhecidos navegantes. Entre os regalos estavam 20 mulheres escravas. Elas deveriam preparar-lhes a comida e, claro, prestar outros favores que tornariam sua vida ali mais agradável, inclusive sexuais. Entre as escravizadas, uma virou polêmica. Fluente em maia e asteca, a moça serviu de intérprete para os estrangeiros e os ajudou na comunicação com os índios locais. Chegou a ter um filho com um dos europeus.
O mestiço Martim é considerado o primeiro mexicano da história. Malinche, seu nome, continua a ser considerado uma traidora, espécie de Judas de sua nação. Seu envolvimento, afinal, foi com Hernán Cortés, o homem que destruiu o Império Azteca e deu início ao extermínio do povo de sua própria amante. Continuando aí, a pergunta é: primeira, qual o assunto principal do texto? O assunto principal é a vida de Malinche, uma indígena que foi usada pelos espanhóis para a conquista azteca. Aí, a atividade continua através da análise dessa imagenzinha aí, ó, que é a imagem 1. Observe a imagem e descreva o que está sendo representado nela. Nessa imagem está sendo representada uma batalha. A gente vê isso pelas armas que aparecem e pela posição dos personagens. Quais grupos sociais estão representados na imagem? Na imagem estão representados espanhóis e indígenas. Dá para ver isso principalmente pela roupa e pela posição deles, né? Busque identificar os grupos que se enfrentam. Aí que a análise da imagem é mais interessante. A gente consegue ver os espanhóis, para a gente é muito fácil perceber os espanhóis, eles estão vestidos de uma forma que a gente está mais acostumado, que é uma forma ocidental. Abaixo deles também estão um grupo de indígenas. Observem que tanto os espanhóis quanto esses indígenas da parte inferior da imagem, eles se direcionam para o outro grupo. Então, tanto os espanhóis quanto esses indígenas, eles estavam juntos na batalha, eles formavam uma mesma frente de batalha. Por que isso aparece? Porque os astecas, eles dominavam tribos ao redor. Então, os astecas eram dominadores. Essas tribos que estavam ao redor, que eram dominadas, elas se juntaram aos espanhóis, já que eles tinham um inimigo comum. Os espanhóis não viam dessa forma, eles viam que eles estavam usando aqueles indígenas também, mas os indígenas estavam lutando contra os astecas. E os astecas são representados ali no canto, numa posição de flechas e tal. Então, identificando, de um lado estão os espanhóis e algumas tribos, de outro estão outros indígenas, que provavelmente são os astecas. Voltando à imagem aí, além da guerra, quais outras formas de resistência indígena podemos identificar? Olhando a imagem, lá no fundo da imagem, tem um indígena enforcado. Provavelmente, a gente entende que ele se matou, ele cometeu suicídio. Cometer suicídio é uma forma de resistir? É. É a forma de que aquela pessoa pensa: nossa, eu prefiro não viver do que viver isso. É uma forma de resistir. Então, ó, no fundo da imagem há um indígena enforcado e o suicídio também é uma forma de resistência. Bom, a letra F. Quais dos dois grupos que estão em combate têm maiores chances de vitória? Aí é fácil a gente analisar. A gente vê aqui a espada de metal, enquanto os indígenas têm flechas de madeira. O uso do cavalo. O cavalo não era usado na América, os astecas não o conheciam. Ele dá uma vantagem, né? Tanto por impor o medo quanto uma vantagem na batalha. Então, o grupo liderado pelos espanhóis foi o grupo que tem mais chances, já que eles possuem armas e cavalos. E aí terminamos a atividade 2. A atividade 3 da semana 4 vai tratar da dominação do Império Inca pelos espanhóis, que foi organizada por Francisco Pizarro. Primeiro, o texto traz um pedaço do verbete da Enciclopédia Britânica. Tá assim: filho de militar, Pizarro nasceu em Trujillo, na Espanha, em 1475. Quando jovem, explorou a América Central. Depois de ouvir histórias sobre o extenso e rico império erguido na América do Sul, em 1523 planejou conquistar o território Inca para a Espanha. Poucas pessoas acreditaram que a empreitada seria bem-sucedida. As primeiras expedições realmente fracassaram, mas em 1531 Pizarro chegou às terras incas, hoje pertencentes ao território peruano. Em 15 de novembro de 1531, Pizarro e seus homens entraram na cidade inca de Cajamarca. Superiores em armas, facilmente derrotaram os incas.
apossaram-se do ouro e da prata e mataram o imperador. Em seguida, conquistaram todo o território que constitui o atual Peru. Aí, a primeira pergunta é: segundo o trecho do artigo, o que motivou o conquistador Pizarro a lutar contra os andinos da América do Sul? Quando a gente volta no texto, ó, dinheiro, né? Então, segundo o texto, a motivação de Pizarro era a riqueza do Império Inca. A partir da letra B, é uma discussão sobre a imagem 1. A imagem 1 é essa imagem aqui, ó, que é uma imagem de uma batalha também. Então, o que ela está representando? A imagem representa uma batalha. Só observando a imagem, a gente não sabe que batalha que é, nem nada disso. A gente sabe só que é uma batalha. Quais grupos sociais estão representados na imagem? Aí, olhando com calma. Há indígenas, observem aí na seta. Há um indígena com um arco, a gente percebe pelo arco, pelas vestimentas. Há soldados espanhóis, a gente percebe pela roupa, pelas armas. Há um padre, observem bem a pontinha da seta, tem aí uma cruz, é um padre. E aqui tem o imperador Inca. Bom, mas só olhando aqui sim, a gente não entende que é o imperador Inca. Por que eu digo que é o imperador Inca? Porque há outras representações desse imperador. Por exemplo, olha essa imagem aí, ó. Do mesmo jeito, ele está numa liteira, na frente de uma batalha. É a representação da mesma batalha, aliás. O imperador está acima, numa liteira. A parte de cima da cabeça dele também está com um ornamento bem parecido. Então, aquele é o imperador Inca. Então, voltando. Qual a resposta? Soldados espanhóis, indígenas, padres e o imperador Inca. Aí, a letra D pergunta assim: no embate representado na imagem 1, quem está lutando contra quem? Quando a gente para e observa, a gente vai ver que há uma linha de batalha. Essa linha de batalha está nesse formato que está aparecendo na imagem e não há dois grupos, duas frentes de batalha, né? De modo que esse grupo ele avança sobre o outro grupo. É um cerco. Está mostrando um cerco. Então, quem está lutando contra quem? Os espanhóis lutam contra os indígenas e vice-versa, né? Letra E. Quais dos dois grupos têm maior número de pessoas na luta? Se a gente olhar com calma, a gente vai ver que lá no fundo da imagem são representados vários indígenas. O lado deles é muito maior, tem muito mais pessoas. Mas isso significa que eles venceram a batalha? Os indígenas estão em maior número, mas eles não venceram a batalha, porque eles foram dominados dos espanhóis. Agora, por que eles não venceram a batalha? Tem múltiplas discussões, mas o que a imagem mostra pra gente, já que no primeiro plano a gente vê os espanhóis e a gente vê eles com canhões, é que os espanhóis tinham mais tecnologia, mas há outras respostas também. Então é isso. Terminamos aqui a correção do PET. Se você gostou do vídeo, curte e se inscreva no canal.